Então, acho que a inteligência artificial ela veio para aprimorar a vida das pessoas, que é a entrega de padrão de vida à sociedade. A diferença é saber como utilizar a inteligência artificial para gerar um problema ou buscar soluções. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Hora do Estalo. Nós estamos aqui com duas referências no mundo do negócio, no mundo da influência, né? Porque vocês são influenciadores. Os Turbians. Quem que é Turbian? A gente vai aprender tudo sobre eles hoje e eu quero dar boas-vindas e falar que é um prazer tê-los aqui. Obrigado, Jorge. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer é nosso estar aqui e compartilhar e aprender um pouco com você, do que você também é especialista, é um baita profissional do marketing digital. Nosso propósito nessa Hora do Estalo é, de fato, dar estalos para as pessoas poder falar um pouco mais, para as pessoas poderem se inspirar para conseguir dar o próximo passo naquilo que executa, né? A gente está diante de uma pessoa aqui, que é Augustinho Turbian, que é o fazedor né, de conexões, onde conecta pontes, né? Assim eu ouvi de ninguém menos do que Geraldo Alckmin falando isso, de Augustinho Turbian. Então eu quero passar aqui levemente pelo seu passado, presente e futuro. Conta um pouquinho sobre você, Augustinho. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Augustinho Turbian, sou da pele parda, estou trajando agora uma camisa listrada e um blazer azul marinho e estou sentado. Para aqueles que não me veem, eu estou de barba também, estou diante do meu filho Thiago, que está com uma camisa branca, e o Jorge com uma camisa bege. O Jorge é careca como eu e tem barba também. O Thiago também está com barba. Então, você que não me vê, é um prazer também falar para você. Jorge, em primeiro lugar, eu tenho muito prazer de viver. E o trabalho me foi uma sequência na vida que me trouxe tudo que eu tenho na vida. Foi meu trabalho. Evidentemente que os valores que eu herdei dos meus pais, éticos, morais, religiosos, me conduziram para exercer o empreendedorismo muito cedo na vida. Mas, de qualquer maneira, o trabalho me foi a grande matriz. E eu costumo dizer que eu iniciei o meu trabalho por uma deficiência minha de matemática. Eu comecei a trabalhar porque eu era muito ruim de matemática. Eu estudava num colégio público e a matemática, como a minha experiência na matemática era muito ruim, o professor, para me ajudar, eu era um bom aluno, 10 em tudo, menos matemática. Ele uma vez mandou eu colocar umas fórmulas na lousa. Eu tinha 14 anos. E eu coloquei as fórmulas enquanto os meus colegas foram para a hora do lanche. Mas o meu pai havia nos ensinado a escrever. Nós tínhamos caligrafia organizada. E eu escrevi o exercício na lousa inteira, que ficou um mês sem apagar. O professor chamava todo mundo para... Ele usou aquilo tudo que eu consegui organizar tudo direitinho e tal. A partir daí, ele falou, olha, você tem que trabalhar. E me deu uma recomendação para eu ser office boy de uma joalheria Bimban, na rua São Bento 302. Mas eu não sabia que ele disse para o gerente da loja que eu tinha boa caligrafia. E aí a minha vida seguiu aqui durante a nossa conversa, te conto mais algumas coisas. Então, foram acidentes de percurso de uma vida simples, né? Uma vida... o meu pai foi funcionário público da Sabesp, minha mãe cuidava da gente, fomos 6 irmãos, Zona Norte, e de estudo. Nós sempre estudamos muito, enquanto alunos de escolas públicas. Todos nós, 6 irmãos, estudamos em escolas públicas. Então, por isso, um pouco do meu respeito com a ordem democrática do meu país, os 3 poderes, porque eles me possibilitaram, e até hoje me possibilitam, ser o que sou, fazer o que faço, da maneira que tenho feito. Ótimo. E você, Thiago, fala pra gente um pouquinho de toda a sua expertise também frente à GCSM, né? E conta um pouquinho também como que é essa relação e a inspiração que você vê no seu pai. Eu poderia reproduzir aqui, mudando algumas palavras, o que ele acabou de dizer. Então, o que para ele entende como um acidente de percurso, eu entendo como oportunidade versus preparo. Então, o Agostinho ter ido trabalhar na joalheria Bimban mais de 50 anos atrás, eu imagino, foi uma oportunidade. Agora, ter uma boa caligrafia
significou estar preparado. E a combinação de tudo isso é o que gerou o sucesso que ele tem 50 anos depois, o reconhecimento que ele tem 50 anos depois. Eu costumo dizer para alguns amigos, e percebo que até algumas pessoas às vezes se sentem incomodadas: Thiago, você sofreu por isso? De maneira nenhuma. Minha relação com meu pai, ela é uma relação que tem uma centralidade no trabalho muito forte. Então, enquanto muitos amigos tinham prazer de brincar de futebol, de brincar de carrinho, eu sempre me diverti muito e brincava com meus amigos de diversas coisas, mas sempre me diverti muito brincando com meu pai desde os meus 6, 7 anos de idade de escritorinho. Então, chegava ali um computador quebrado que vinha de determinado escritório, e nessa época nós não tínhamos nem Windows direito, e eu me divertia com ele. Íamos na Calunga comprar bloquinho de papel, recibo, nota promissória, onde eu brincava de escritorinho. Então, eu sou muito grato por isso. Sem a menor sombra de dúvidas, a minha construção profissional, ela começou realmente com um estágio, sendo filho do Agostinho, em 30 de abril de 1990. E hoje eu tenho muito orgulho de tudo isso. Boa. Agostinho, quando a gente fala de previsibilidade sobre aquilo que a gente vem fazendo, lucratividade, para que a gente consiga pegar e ter um negócio próspero, para quem nos acompanha aqui, pega o passado e me traz aqui 3 referências de trabalho que podem ser feito hoje nessa era digital que nós vivemos hoje. A primeira coisa, eu acho que é um exercício daquilo que você tem à sua disposição. Não tente fazer um exercício daquilo que você não acessa. Você não consegue esticar a mão a outra margem do rio se você não nadar até lá. Então, não dá para a gente considerar aquilo que a gente não tem. Ninguém é o que não é e ninguém consegue entregar o que não tem. Então, uma das primeiras coisas que eu percebi era administrar muito bem a minha força motriz. Meu corpo, a minha mente, a minha capacidade de pensar. Sempre exercitei muito, talvez por questões da minha idade, né, há 50 anos atrás. O que você pensava? Não tinha internet. A gente estava mais próximo de um Einstein do que hoje, porque não tinha Google para você se inspirar. Então você tinha que ler. A segunda coisa é você ter um convívio entre as pessoas. E eu aprendi muito bem no convívio familiar. Meu pai almoçava em casa, a gente conversava, deitava entre as pernas dele, ouvindo uma música depois do almoço, garotinho. Ele falava com a gente, também como o Thiago comentou, meu pai mexia muito com a parte de madeira, caixas de maçã da feira, ele fazia carrinho de rolemã, a gente fazia juntos, era a nossa atividade. Então eu entendo que o convívio entre as pessoas é uma matriz de segurança que você vai adquirir, onde você vai perder menos da sua autoconfiança. Terceira coisa que eu acho que para quem vai empreender, Jorge, bem da verdade, com esses 2 itens que eu enumerei, tem que ter fé. Ou você acredita em você, ou você vai concorrer que alguém ache que você pode fazer aquilo. A percepção de você pelo outro, pode ter certeza, ela é diferente da sua percepção. Agora, em que proporção ela é diferente? Então, quando você acredita em você, você mede a sua capacidade. O que é conhecimento? É o que eu sei menos o que eu preciso saber. Então, se eu sei 3% de inteligência artificial e o outro entende 100%, me falta 97%. Como é que eu vou discutir com alguém? Então, grande parte da minha, vamos dizer, da minha trajetória, porque eu acho que não tem ascensão, não tem sucesso. A trajetória, a jornada, foi realmente entender aquilo que eu era capaz de fazer. Então, a feitura das coisas foi cada dia um dia, cada dia tem que ser vencido com muita galhardia, e a gente não tinha uma literatura para isso. Então, quais eram as nossas fontes? Eu vou numa escola pública, o governo está me dando, meu caro, eu não atrasava um minuto, não era CDF, eu não perdia a atenção do que a professora estava me ensinando, porque eu sabia que aquilo era importante para mim. Eu reputava aquilo como sendo uma fonte, um oxigênio intelectual que eu precisava absorver. E garanto a você, os registros estão aí para provar, não eu, mas muitos da minha época, era nota 10, bicho, não tinha 9. Não existia essa possibilidade de você ser menor, menos. Não tem espaço para menor e para menos. Só quando você vai subtrair ou diminuir. Meu caro, você não vai viver para subtrair nem para diminuir. Então eu aprendi, talvez, com os ensinamentos do meu pai, e que tentei passar a parte para o Thiago. O Thiago vai ser muito melhor, já é muito melhor que eu, porque ele tem inspiração, competência, uma visão de mundo diferente, mais ampliada do que eu tive.
Para mim, voltando aqui ao tema que nos une nessa conversa com você, a primeira vez que eu e ele damos uma entrevista juntos, é muito prazeroso, porque você vê a sua obra, o legado está sendo realizado. Então, para mim é um prazer enorme trabalhar com os meus filhos. O Thiago tem energia própria, tem competência própria, tem opinião própria, mas é isso que nos oxigena. Quando a gente entra na seara da probabilidade das coisas darem certo, olhando o que você fala nas suas redes sociais muito bem, da curva virtuosa da prosperidade. Já quero entrar aqui um pouquinho mais no presente. O passado está muito bem estabelecido, agora presente. O relacionamento privado e econômico que você tem é muito grande, certo? E aí quando você traz o acrônimo CVP, curva virtuosa da prosperidade, eu quero entender mais. Tem pilares? Como que funciona? Tem pilares. Eu acho que quando eu criei essa curva virtuosa da prosperidade, é porque às vezes as pessoas reclamam, na sua maioria das vezes, na maioria do tempo, mais do que devem reclamar. Por exemplo, imagina que o cara quebrou o carro, deu uma batida, e aí vai ficar em 10 mil reais para consertar. Ele reclama tanto, mas ele tem o dinheiro para consertar. Então, agradeça que você tem o dinheiro para consertar, ou tem um problema de saúde, você tem um plano de saúde. Não é o acontecimento faz parte da natureza da vida econômica, por isso tem plano de saúde, padaria e oficina mecânica. O que eu acho que a gente precisa, pode e deve compreender é que o sistema, o universo, só aceita a regra da prosperidade. Porque se não houver crescimento na cabeça da gente, na ação da gente, você tá destruindo a matriz desse processo. Seja qual for a crença que você tenha, a fé é um ingrediente que te leva para frente. Às vezes eu tenho amigos, eu vou à igreja todos os domingos, sou católico, e quando estou em São Paulo, Santa Terezinha, ali na Rua Maranhão, e tem amigos que não têm crença no cristianismo, me dizem: Agostinho, pô, você é formado, um homem de negócio, você ainda acredita em Deus? Olha, tecnicamente, se eu levar a coisa a ferro e fogo, você está certo, você tem razão. Não existe, mas eu fui treinado, adestrado e preparado para isso. E o fato é que quando eu vou à igreja, eu saio de lá melhor, mais forte do que eu cheguei. Porque eu nunca me alimento de fazer o mal para alguém, eu não vou lá pedir nada para Deus, é um diálogo que eu tenho comigo num ambiente específico. Isso me possibilita melhorar, fazer uma meia-culpa e seguir o meu caminho. Então, quando eu falo da curva virtuosa da prosperidade, na verdade, eu inventei essa sigla, Jorge, mas se você olhar bem, ela é o processo da humanidade. A humanidade evolui a cada milímetro de segundos desde que ela foi criada. Olha o universo da tecnologia, olha o universo da cibernética, da inteligência espacial, da inteligência artificial, da telemedicina, etc. Só evoluímos. Essa é uma curva da prosperidade feita por quem? Pelo homem, pela inteligência humana, em cada processo e cada vez mais rápido, mostrando uma nova vida que vai chegar. Então, se eu não acreditar nisso, se eu não tomar desta água neste copo, eu vou me conformar de fracassar. E isso não é bom. Acho que o universo não foi feito nessa condição. E eu me alimento, eu vejo que meus filhos seguem também o caminho deles. Eu vejo que você se referiu a mim sobre as pontes. A ponte que eu digo, e eu falo aqui de alto e bom tom, não há ninguém na minha relação profissional que me pagou para eu fazer a ponte ou apresentar a ponte. Ele está no meu negócio, ele acessa. Ele não está no meu negócio, se precisar, a gente favorece. Porque essa ponte é que nos engrandece. Se você consegue fazer com que aquele braço que precisa atravessar o lago, ele chegue e tenha uma razão para isso acontecer, quem cresce é você. Porque você que vai exercitar esse processo. Então, eu acho que a relação que eu tenho com a vida é, primeiro, o trabalho, a fé em mim próprio, uma autoconfiança muito boa e fazer o bem. Eu não me lembro, em algum momento, claro, errei, tive meus cometimentos humanos que fazem parte, mas assim, de provocar o mal para que eu me beneficiasse, zero, isso não existiu. Boa. Thiago, negociação. Fala um pouco sobre negociação pra gente em relação a todo esse ecossistema que seu pai falou, da curva virtuosa da prosperidade. Olha, Jorge, eu tô hoje em dia com uma frase, recentemente, tem impactado muito a minha vida, tem ganhado muita importância, que é: nada vence um homem paciente.
Então, para uma boa negociação se efetivar, eu acho que é importante hoje em dia a paciência. Às vezes, paciência para poder estimular, para você poder planejar o que você quer trocar com alguém. Negociação é troca, não existe uma negociação que não seja boa para ambas as partes. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a oratória, você saber se expressar, ou você ser uma pessoa honesta, isso tudo são coisas que vão trazer credibilidade para você poder conversar com alguém e, a partir dali, traçar um caminho para negociação. Eu e você já tivemos algumas relações aí de negócios, tivemos que negociar e fizemos isso sempre de uma maneira muito saudável. E recentemente tivemos um negócio em andamento, ia acontecer, não aconteceu, ia ter um determinado ganho para um, determinado ganho para outro, isso não se efetivando, nós tivemos que voltar, sentar, renegociar, e eu acho que isso é muito importante. Hoje eu tenho priorizado negociar com pessoas que eu já conheço e buscar vender para pessoas que eu ainda vou conhecer melhor. Então, eu acho que são coisas diferentes, quando você vende um produto e quando você está negociando um determinado assunto. Eu aprendi isso muito cedo, então, como o Agostinho falou, é a primeira vez que nós estamos dando uma entrevista juntos. E eu contei para você um pouco da importância, da centralidade do trabalho na nossa relação. E um fato muito interessante, que talvez você não saiba, mas desde pequeno, então antes dos meus 10 anos de idade, junto com a minha irmã Tatiana, que devia ter seus 12, 14 anos de idade, e isso uma vez ao ano, meu pai pegava eu e a Tatiana, nos levava a 25 de março, uma vez ao ano. Para Tatiana ele dava uns R$100, porque era a mais velha, para mim ele dava uns 30, 50 reais, falava, olha, vai pichinchar. E literalmente nos soltava no meio da 25 de março, óbvio, observando, mas ele dizia, vai pichinchar, vai negociar. Então, eu tenho uma certa dificuldade, e aí até acho que me aproximo da cultura dos árabes, de vender determinado produto sem negociar. Às vezes eu estou vendendo alguma coisa, estou negociando alguma coisa, a pessoa não me pede desconto, fala, pô, você não está negociando. Perde um pouco até do colorido de um bom negócio. Então, eu aprendi as características reais de uma boa negociação muito cedo. Sempre fui instruído, então hoje eu olho para trás e fico pensando como era difícil para mim, com aquela idade, negociar um brinquedo, alguma coisa na 25 de março, sem nem saber direito o que eu estava fazendo. E o que tornou o meu trabalho, hoje em dia, adulto, muito mais fácil. Então, como dizia aquele velho ditado do futebol, treino é treino, jogo é jogo. Mas eu treino como jogo e jogo como treino. Boa. Então, eu fui muito preparado desde o início para realizar esse tipo de negociação com uma certa naturalidade, digamos assim. Boa. Eu, com a hora do estalo e com as redes sociais e tudo mais, né, com a minha empresa, eu trabalho muito essa questão da inteligência digital. Meu grande foco é fazer com que você tenha inteligência digital dentro do seu ecossistema que você tem hoje. Vide, né, a gente faz todo o trabalho. Você falou de inteligência artificial, e eu vou ser muito sério para você. Ver uma pessoa como você falando de inteligência artificial do jeito que você fala, né? Eu me lembro muito bem que você foi num fórum lá em Portugal. Se você puder falar um pouco, né, do fórum que você foi, com quem que você estava, eu acho que isso vai agregar muito para as pessoas, porque é o momento. A gente está vivendo um novo momento e uma releitura, né, que precisa ser falada, que a gente precisa se adaptar, né? São mudanças, né? Então, fala um pouquinho sobre a inteligência artificial e sobre essa situação. Se você me permite, antes do Agostinho responder, Boa. E para complementar uma surpresa que eu também tive, nós estávamos dando uma organizada no currículo, tanto Lattes do Agostinho, por onde estudou, por onde passou, porque tínhamos que preparar um determinado material editorial. E eu me espantei quando nós encontramos, ele vai dizer o ano exato, mas faz tranquilamente mais de 15 anos, quando o Agostinho foi para os Estados Unidos, não me lembro se é Stanford, você vai saber dizer aqui os detalhes corretamente, estudar marketing digital quando o Facebook estava engatinhando, quando a gente ainda usava Orkut, e foi para um outro país estudar o que naquele momento era tendência. Então ele não surpreende só você nesse sentido, como também surpreende os que estão aí próximos dele há um bom tempo. Porque eu acho, Jorge, e o Thiago sabe disso, entender e estudar não quer dizer que você tem que fazer e ser o melhor. São duas coisas diferentes. Você entender o funcionamento do seu corpo, de como o corpo se
movimenta a regeneração automática das células, os cromossomos, não quer dizer que você consegue administrar tudo isso e dosar isso em termos de suplemento vitamínico, etc. São coisas distintas. É evidente que a minha formação é na área de marketing. Eu fui dar aula muito cedo. Eu me lembro que quando eu me casei com a mãe do Thiago, e aí, repito, contei a história lá do colégio, que era ruim de matemática, e só piorou. Quando eu chego na faculdade, meu professor Álvaro Seixas, ele normalmente, o resto continuava bem, nota 10 em tudo, matemática horroroso. Um belo dia, o professor Álvaro Seixas chega para Magnólia, mãe do Thiago, naquela época não, né? Nós estávamos na faculdade, em 1979, fala para ela, ó, Magnólia, se você não ensinar matemática para Agostinho, ele vai ser reprovado. Nós éramos no mesmo grupinho, né? E eu brincando falei para ela, se você me ensinar, eu caso com você. Ela levou a sério, eu tive que cumprir o contrato, porque eu passei de ano. Olha o resultado, é o Thiago e a Tatiana. Então, eu fui estudar na universidade algumas coisas que me eram importantes. Então, em dado momento, eu não pude pagar a faculdade depois que eu me formei. Fiquei um ano, eu colei o grau em 1980 e eu estava devendo 78, 79 inteiro. E o diretor da faculdade era o Nelo Ferrentini. E o vice-diretor era o Rui Barcelo do Prado. O Nelo me chama e fala assim, olha, você vai colar grau. Porque só podia colar grau quando tivesse pago tudo ali, né? Na Escola Superior de Administração, da FEI. Você vai colar grau. Mas você vai me prometer que você vai pagar o que você me deve para a faculdade. Eu falei, mas como? Eu ganhava pouco. Não, eu vou te colocar como professor assistente do Luiz Carlos Vendramini na área de marketing. Você não precisa fazer nada. Quando ele atrasar ou chegar, você faz a chamada, anota o que ele quiser. Você é assistente dele. O que eu te pagar, você me paga a faculdade. Eu, fechado. E aí, para encurtar a conversa com esses dois senhores, 20 anos depois, nós compramos uma concessionária Volkswagen. Uau. 20 anos depois, ele, os dois, e eu compramos uma concessionária Volkswagen. Nelo Ferrentini e o irmão dele, o Armando Ferrentini, que é dono da gráfica Referência, é onde roda as nossas revistas hoje, o tempo todo. Hoje não, né? Há anos. A vida toda. Então, fecho o parênteses aí dessa história. Então, quando eu fui dar aulas, eu precisava saber o que eu ia ensinar. Não quer dizer que eu necessariamente apliquei tudo isso. Eu acho que eu estaria milionário se eu tivesse aplicado tudo que eu aprendi no tempo certo sobre marketing digital e inteligência artificial. Eu me lembro até um caso, e não é só a sabedoria própria. Um dos meus irmãos mais velhos, Jorge, eu tinha uma concessionária, tive várias concessionárias de automóvel, mas eu tinha meia dúzia de concessionárias Lada, carro russo. E era um carro que ninguém queria, aquela coisa, mas no Nordeste e o Norte do país queria. A gente vendia muita peça. E um dia o meu irmão chega para mim, o Jorge, fala assim, lá na oficina, fala, Agostinho, chegou um negócio novo no Brasil, que é assim, www. Você põe a tua atividade, mais não sei o quê, a pessoa acha a gente, já você é maluco. Aí ele desenhou com um amigo dele, trouxe para eu ver. Aí eu falei, isso eu sei, estudei, vi lá nos Estados Unidos, tal. Mas não, vamos esquecer isso. Só para resumir o assunto. O cara que aplicou isso virou um dos maiores distribuidores de peças do Brasil. Porque ele soube pegar o conhecimento e aplicar. Eu optei por uma outra decisão, fui pelo caminho presencial, montar outras concessionárias, etc. Me dei bem também, não foi ruim. Mas eu volto na questão que você me diz do conhecimento. Então, ainda lá no tempo de estudar, o que a gente percebeu é o seguinte, na década de 60, o mundo pensava assim, inteligência artificial, inteligência espacial e biogenética é o que nós vamos focar. Isso em 50, 60. Nada do que existe hoje que a gente vê começou antes de 60. O final da guerra, os caras começaram a pensar, como é que vai ser isso agora? Então nós não vamos mais nos dirigir para a economia de mercados como de automóvel. O automóvel virou uma commodity. Tanto os americanos cederam para a Ásia que venderam seus modelos, seus protótipos. E aí a tecnologia de como é que um automóvel tem que ser concebido fez com que não haja segredo mais. O túnel do vento, o carro tem que sair assim, assado. Muito bem. Isso, quando chegou no nosso momento, me fez refletir muito. Então, eu usei esse conhecimento dentro da universidade. Fui professor
na Escola Superior de Propaganda e Marketing, fui professor na Unip. Eu usava isso para falar com os alunos. Então, realmente estudei bastante, como o Thiago falou, mas preferi ocupar o meu espaço como eu ocupo até hoje. Eu gosto muito do lado presencial. E Portugal? Portugal foi o Fórum Jurídico, foi o ano passado foi o 19º Fórum Jurídico. Ele é organizado pelo IDP, o Instituto de Direito Privado. É uma organização que tem vários membros do nosso Supremo Tribunal Federal, de todo o Conselho Nacional de Justiça, enfim, todos os órgãos que compõem o sistema judiciário do Brasil e do mundo. Ele se reúne uma vez por ano, agora vai ser dia 26 e 27 de junho, lá em Lisboa também, na Universidade de Lisboa, vou estar lá. No ano anterior, eles discutiram a digitalização do direito. E foi muito interessante. No ano passado, foi então a inteligência artificial. A digitalização como um caminho de encontrar as coisas. A inteligência artificial como a resposta daquele caminho encontrado. Chat GPT e a questão de como seriam as probabilidades que estariam sendo avaliadas pela inteligência artificial. Muito bem. Isso foi analisado em vários cases. Testes, por exemplo, de uma simulação de um caso de um réu e um juiz. Quais são as possibilidades de sentença com os argumentos, etc. E é isso no chat. E aí, pega no real. Traz o seu argumento, juiz ali simulado, traz a sua decisão. E agora, ok, vamos pegar agora o chat GPT. Quase que 100% de uniformidade Sério? dos caminhos. Sim, porque isso com métricas mais ajustadas, né? Não dá para você inventar muitos caminhos, né? Uma ação com uma criança loira, etc., ou verde, amarelo, não. Um caminho, uma criança de 10 anos, aconteceu isso, o chat dá a resposta. O que isso provoca na nossa vida, Jorge? A inteligência artificial, e aí eu quero aproveitar o teu programa, ela nada mais é do que uma agilização de possibilidades probabilísticas de que há solução mais do que problema. Há mais solução para cada problema do que problema para cada solução. Então, a inteligência artificial, ela chegou, impactou aí as pessoas, fake news, não sei o que lá, mas se levada a cabo... Eu, por exemplo, tenho escrito alguns textos, eu escrevo o texto, aí eu tento dizer assim, como é que a inteligência artificial encontraria o meu texto? Eu dou as palavras, modéstia à parte, fico muito feliz, porque ela dá uma resposta muito próxima. E aí eu falo, caramba, minha mente está boa. Então, a minha visão sobre inteligência artificial é isso. Ela é um instrumento para a nova sociedade, para a nova ordem econômica e social que se instala planetariamente. E aí, veja, com todo respeito, eu sempre falo, um vendedor de coco, que é um empreendedor microempreendedor, ele hoje tem mecanismo de inteligência artificial a favor dele, que é um Pix. Então, hoje, um Pix, que é um sistema de transportar dinheiro de uma maneira digital, favorece um vendedor de coco, que o coco é plantado na Bahia e ele está aqui no Minhocão vendendo. Então, acho que a inteligência artificial ela veio para aprimorar a vida das pessoas, que é a entrega de padrão de vida à sociedade. A diferença é saber como utilizar a inteligência artificial para gerar um problema ou buscar soluções. Eu termino dizendo, aqueles que buscam a inteligência artificial para solucionar e probabilidades para evitar problemas estão se dando melhor do que aqueles que estão usando a inteligência artificial para produzir o que ele deveria produzir com sua mente. Aí reprodução não vale nada. Boa. Sobre os eventos que vocês têm dentro do portfólio, né? Que a gente tem aqui como o FOPA, o OCA. Por isso que vem o CVP, né? Você gosta de uma sigla, né? Não faz ideia. Mas a culpa é deles, porque eu nunca fui um cara bom de computador. E quando você faz alguma coisa, Word Company Award, eu para gravar aquilo, eu pegava a sigla para gravar o arquivo, o OCA. Aí quando alguém me chamava para alguma coisa, é o OCA. Então, FOPA, Fórum Paulista de Desenvolvimento. Foi uma coisa assim meio que... Tem uma eufonia, mercadologicamente falando, mas a gente, em dado momento, percebeu que ia funcionar. Ele mesmo... E aí, eu quero até dizer uma coisa para vocês que é importante, já que é a nossa primeira entrevista... Vamos lá. O estalo é o seguinte, eu quero contar uma coisa que às vezes os amigos do Thiago e os pais e os filhos, claro, a gente tem diferenças, intrigas de negócio que para, dá uma porrada, depois salva, vamos tomar uma cerveja, vamos fumar um charuto, tá tudo em paz. Mas o caso da nossa revista The Winners,
Quando eu criei a revista The Winner, eu fazia os eventos internacionais, né? E aí eu voltava para o Brasil, mandava uma série de informações para os jornais, ninguém divulgava nada. A gente não era conhecido. Isso me irritava tanto que eu vou criar uma revista, que é a The Winner. E aí criamos a revista. E esse rapaz que está aqui ao meu lado, ele tinha 15, 14 anos de idade, mais ou menos, 14 para 15. Aí ele falou, pai, eu vou criar 16, talvez, eu vou criar um aplicativo para a sua revista. E eu falei, putz, vai dar nada, isso aí não funciona. Nós nascemos digital. Então eu tenho honra, uma satisfação muito grande de que o meu filho, com pouca tenra idade, ele foi um dos responsáveis pela criação da nossa revista digital, que está no aplicativo até hoje, exatamente como ele criou a primeira, que me lembro como a primeira foi com o Eumano Niga, a segunda com o Dorival Dourado, e aí vai. Elas foram criadas, e o mais interessante, se você, no nosso aplicativo, depois você puder dar um merchandising para nós aí, mostrar onde é que lê as revistas, se você clicar, abre o aplicativo, que é gratuito, vai na primeira revista do Eumano, clica em qualquer publicidade, ela faz o link atualizado até hoje. Então, é uma questão de formação. Você vê como a gente fala que ele já é melhor que eu. Antes, quando eu ia montar um negócio. Então, a resposta das siglas é isso. A gente criou siglas para favorecer os arquivos desses projetos no computador e depois a gente gostou da eufonia dos nomes e aí acabou ficando. Boa. Novamente, quando a gente está diante de duas cabeças aqui muito inteligentes nessa questão econômica, jurídica, administrativa, publicidade e tudo mais. Recentemente, vocês tiveram um projeto maravilhoso, que foi a ida para a missão, né, na Namíbia. Namíbia, um país da África muito importante e muito promissor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Thiago, sobre a Namíbia e a gente já fizesse também o corte para o projeto atual, por exemplo, como o FOPA, né? Como que vai ser esse projeto e o que a gente vislumbra aqui daqui para frente, tá? Então, vou falar um pouquinho desse presente e futuro. Bora! Olha, Jorge, o projeto da Namíbia foi um projeto surpreendente, um projeto encantador e um projeto repleto de resultado. Então, nós tínhamos um conhecimento pequeno antes de ir à Namíbia, de desenvolver negócios lá. Eu, particularmente, individualmente, me encantei pelo país. É um país muito bonito do ponto de vista das suas paisagens. É uma população muito focada no trabalho, uma população com uma história realmente de luta, de conquista, e que hoje em dia está pautada no trabalho. Então, o trabalho realmente vai nos levar para um lugar melhor. É um país extremamente rico do ponto de vista de recursos naturais, principalmente minerais. Então, o 10% do urânio, que é um dos principais combustíveis para a indústria nuclear, 10% do urânio do mundo vem através da mineração na Namíbia. É a quarta maior indústria de diamante do mundo, e inclusive especializada num tipo de diamante que é o diamante azul, um diamante muito específico. Recentemente, foi encontrada na costa namibiana uma reserva de petróleo que vai colocar a Namíbia entre os 20 maiores produtores de petróleo no mundo, inclusive vai ingressar na OPEP. E do ponto de vista do GCSM, a nossa busca foi cirúrgica e estratégica para levar boas soluções do empresariado brasileiro para esse país. Então, foi uma comitiva composta por mais ou menos 10 empresários, de cada um na sua área exclusiva de atuação. Então, desde entretenimento, a saúde, a tecnologia, a indústria. Concretizamos bons negócios lá. E então estamos implementando, a Cetromáquinas está implementando uma fábrica de pasta de amendoim em sachês e de água também em sachês, ao passo que essa fábrica vai ser um showroom para todo o continente, para toda a parte do sul do continente africano, né, ou a África Austral, como é chamada, poder visitar, ter acesso a máquinas para poder fortalecer a sua indústria. Estamos implementando esse ano, através de uma empresa que nos acompanhou na missão chamada Deltronics, 10 centros de tratamento de câncer de colo de útero, que tem uma incidência muito grande na Namíbia e em outros países da África. Levamos ali o presidente da Superliga das Escolas de Samba também com uma pegada de entretenimento muito importante.
onde ele fez um convite oficial para a ministra de Indústria e Comércio, também para o presidente da República da Namíbia, em 2 dos nossos encontros fechados na Namíbia, para que a Namíbia fosse homenageada no Brasil e que o Brasil também pudesse levar as benesses dessa festa cultural para a própria Namíbia. Então, temos uma sequência disso, como você questionou. Então, vamos receber no Brasil agora uma comitiva vinda da Namíbia, de empresários, de autoridades governamentais, onde aqui a gente vai dar um giro por Brasília, onde vamos dar um giro por São Paulo e por algumas fábricas aqui. E lançamos, no mês que vem, uma edição muito especial da revista The Winners, onde a gente vai trazer ali todo um apanhado de todo esse trabalho que foi desenvolvido. Vamos trazer novidades também dessa relação do potencial de negócio entre os 2 países, e descobrimos ali um caminho muito interessante, uma estrada muito interessante para ingressar nesse continente. Fomos muito bem recebidos. É só o início, ainda temos algumas coisas que a gente ainda não pode falar, mas já estamos criando relações com outros países, não só do sul da África, mas também como do norte, do leste da África. Então foi um projeto com um propósito muito grande, e nós ficamos, por hora, muito felizes com os resultados que foram colhidos. E qual que é o estalo que você tem hoje para o empreendedor que está travado no Brasil e que precisa de uma porta para conseguir externalizar aquilo que ele tem hoje? Olha, em primeiro lugar, é importante ele estar perto do nosso grupo. Então, quem estiver nos assistindo, é importante participar do nosso grupo, porque o nosso grupo, o GCSM, por si só, ele tem capacidade de abrir portas inesperadas, como foi essa da Namíbia, para outras pessoas. Se eu pudesse dar um conselho individual, e eu tenho aplicado muito isso à minha vida, eu desconhecia a Namíbia com a profundidade que eu tenho hoje em dia, das suas características e do seu potencial de negócio. Então, tenho me dedicado muito a buscar estudar o que eu não sei nada. Eu acho que hoje em dia a gente tem buscado se aperfeiçoar com coach, com mentorias, em marketing, vendas, em negociação, em oratória, em determinados assuntos que a gente tem um certo grau de conhecimento já, e tem um grau muito alto de acesso a esse conhecimento. Mas eu vejo poucas pessoas querendo saber o que ninguém sabe. Então, o meu conselho seria nesse sentido: busque aumentar o teu grau de conhecimento no que é zero. Então, se você não entende sobre África, vai estudar um pouco mais da África, que você provavelmente vai se surpreender como nós nos surpreendemos. Se você tem deficiência em programação ou em matemática, não sabe absolutamente nada disso, nunca usou uma inteligência artificial, eu acho que esse passo do 0 ao 1 hoje tem um valor muito maior do que o passo 9 para o 10, entendeu? Então esse seria um conselho que eu daria: busca aumentar o teu conhecimento onde ele é 0. E o relacionamento com, por exemplo, com o desenvolvimento de São Paulo, né? A gente está falando aqui do FOPA, onde vocês têm um cenário muito importante frente a tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Veja, o FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento, nós criamos lá atrás uma percepção do seguinte: o Estado faz e oferece mais do que a percepção e reconhecimento da sociedade. O Estado faz mais do que a percepção e o conhecimento da sociedade. Muito mais. Incrivelmente mais. Vou te dar um exemplo. O projeto Muralha, que aí está sendo instalado pelo governador Tarcísio de Freitas, ele é um projeto extraordinário de inovação e tecnologia na área de segurança. A discussão sobre a quantidade de telefones que são assaltados, ela é pequena perto do processo. Segurança não se resolve com prendendo, matando. Tem que ter soluções científicas, técnicas, sociais. Uma delas é esta. Por exemplo, nesse projeto, você que entende tecnologia, o Thiago, a câmera que vai colocada no peito do policial para ele filmar a operação é muito pouco. Por quê? A câmera que ele põe ali, ela pode pegar um tratamento de visual, de identificação de placa de carro. Só mostrar, ele pode pegar aquela câmera ligada 24 horas, enquanto ele estiver trabalhando. Se ele estiver andando na rua e tiver uma pessoa que está sendo procurada pelo sistema civil de polícia, ele encontra. Ele pode sintonizar uma placa de um carro, ele encontra. Então, eu acho que o FOPA traz essa discussão com a sociedade de várias coisas que são importantes, existem, devem ser valorizadas, reconhecidas e aplaudidas a esse sistema público, e às vezes fica de lado. Por exemplo, você pegar o Poupa Tempo, foi criado há vários anos. Pelo Poupa Tempo hoje, você já faz a transferência online de propriedade carro a carro. Poxa,
É preciso reconhecer que o Estado atingiu um grau de modernização. Falando agora há pouco do Pix. Hoje o governo do Estado de São Paulo praticamente só opera com Pix, porque é seguro, é um mecanismo que você paga e recebe impostos com essa modalidade. Então, o FOPA vem para trazer essa discussão. Quais são os grandes projetos, convênios? O que está acontecendo no grande ABC? Esse eixo que trocou de operação. Antigamente, a gente costuma dizer que há 30 anos atrás, a Volkswagen tinha 40 mil funcionários e 35 mil metalúrgicos. Hoje já tem 4 mil funcionários e 2 metalúrgicos, porque é uma montadora. Vem tudo pronto, não é? Então, esse é o cenário de uma economia que se instala aqui no estado de São Paulo a todo dia. Por exemplo, o estado de São Paulo é o maior produtor de suco cítrico e laranja do mundo. O estado de São Paulo lidera no Brasil inteiro a produção de borracha para pneu. A Pirelli está lançando mais algumas fábricas aqui no Brasil, porque nós temos matéria-prima, mercado e mão de obra. O estado de São Paulo, se fosse um país, seria hoje a 18ª economia do planeta. Hoje nós temos o interior do estado de São Paulo, que é a Califórnia do agro. E nós temos Vale do Silício aqui também, as FATECs. Então nós temos universidade, nós temos estradas, infraestrutura. É o nosso estado. Há 40 anos atrás, nós não tínhamos tudo isso. Então hoje nós temos um sistema de saneamento e oferecimento de água muito bom em São Paulo. Onde ele é falho? Nos locais que são de ocupação irregular. Então, o que é uma ocupação irregular? É uma ocupação que aconteceu, virou uma comunidade, e na comunidade, por ela não ser um bairro oficial, não há um traçado de rua, nem de esgoto, não tem. Então, o esgoto faz na calçada, aquela coisa toda. Então, o sistema não chega até lá. É por isso que quando você vai na Castelo Branco, em sentido Barueri, ali mais ou menos, você andou 10 minutos, você olha para o lado esquerdo, você só vê uma nuvem de caixas d'água em cima das casas. Caixa d'água é sinônimo de passado. O cara tem que armazenar água, senão ele não tem. Isso não existe mais no mundo inteiro. Você abre a torneira, tem que ter água, tem que chegar até você. Você paga por isso. Mas em algumas regiões não tem, porque aquela região não foi planejada. E aí o Estado paga o preço. Eu não planejei, mas se ocupou. Claro, tem uma série de razões que os dois lados têm as suas defesas aí e ponderação. Então o FOPA é um instrumento de conversar sobre o Estado de São Paulo. O que é o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo tem mais responsabilidade com o Brasil e o mundo do que com o próprio cidadão que aqui mora. É um Estado que recebe e que leva commodities e serviços e pratica relações internacionais maior que, por exemplo, um país vizinho nosso como a Argentina. Então, esse Estado tem que ser conhecido. As pessoas precisam entender que nós temos serviço público de boa qualidade, as escolas estão sendo rediscutidas no seu modelo de entrega, os hospitais estão sendo discutidos no seu sistema de gestão, nunca é do dia para a noite. Então, eu não faço aqui a defesa, a minha percepção de política é assim, eu vejo aquilo que o sistema pode oferecer e faz. Se você tem outro, muda de estado, muda de país, mas o nosso sistema ele tem caminhado para uma evolução. O Thiago comentou da Namíbia, que conseguiu a libertação deles há 38 anos atrás. É a mesma data que nós conseguimos a nossa liberdade institucional quando nasce a nossa Constituição. A nossa Constituição é de 88, a Namíbia ficou livre em 90. Então, o que isso quer relacionar um país com o outro? Com uma carta magna como a nossa que nós tivemos, chegamos até aqui. Para chegar até onde a gente quer chegar, tem que ajustar essa carta magna. Ela está sendo ajustada, mas para ajustar tem que fazer arcabouço, reforma, etc. Essa negociação é o grande trunfo que nós temos dentro da nossa sociedade brasileira, que é a possibilidade de convivermos numa democracia plural, ampla, aberta, que nos permite, dentro daquilo que a gente pode, quer e soa camisa para conquistar, adquirir conhecimento, riqueza e tudo mais que a gente possa adquirir. Boa. Acho que a gente está cheio de estalos aqui, né? Praticamente uma aula magna sobre negociação, sobre administração, tudo. Planos futuros. Como que vocês veem aqui o próximo semestre aqui desse ano para desenvolver um bom trabalho? Olha, Jorge, nós estamos num momento muito importante da nossa organização, uma empresa que foi fundada há mais ou menos 20 anos atrás pelo Agostinho. Todos sabem que o Mandurinha só não faz verão, mas seria a responsabilidade da minha parte dizer que foi um trabalho com uma ligação extremamente direta nas realizações e no
no suor do Agostinho. E depois de 20 anos muito bem estabelecidos nacionalmente e internacionalmente, com eventos, como você mesmo comentou, como o OCA, o qual a gente realiza todo ano em um país, onde já ocorreu no Egito, na Eslovênia, em Mônaco, nos Estados Unidos. Esse ano vamos realizar em Luxemburgo. O nosso maior desafio aí pelos próximos 2 anos é estruturar a nossa internacionalização. Então, nós estamos levando o grupo GCSM, os nossos canais de mídia para outros países. Então, já estamos estabelecidos em pontos principais e muito importantes da América do Norte, da Europa, mas vamos expandir isso. Então, nós estamos realmente selecionando, e é um trabalho muito difícil, stakeholders nesses países, então bons empresários, pessoas que estejam dispostas a alavancar e contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos seus países através de um bom trabalho. Lançamos esse ano a The Winners Namíbia, que estão sendo galgada ali por um empresário muito importante do país. Eu estou assinando o contrato com eles na segunda-feira, então até lá eu tenho um NDA, não posso citar nomes, mas vai ser um prazer voltar aqui para poder apresentar para você esse empresário. E vamos partir para um processo de internacionalização muito forte nos próximos anos. Então, temos negociações muito bem encaminhadas com toda a parte do Caribe, Cancún, temos também ali no norte da África, Marrocos, temos alguns outros países também ali do centro da África que a gente está procurando realizar a implementação dos nossos escritórios. Abrimos também uma sede muito importante no sul do país, entendendo que a gente já realizava determinados trabalhos por lá, mas precisamos colocar o pé ali, tá próximo da região sul, que é um motor muito importante para o nosso país, é uma região que vem com números aí de desenvolvimento e crescimento muito grande. Então, lançamos nesse ano o GCSM Sul, onde a gente tem um foco em realização de intercâmbio de negócios entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o centro-oeste do nosso país. Então, se o Agostinho quiser complementar, eu passo a bola para ele, mas eu arrisco dizer que o nosso grande passo aí nos próximos 2 anos é um processo de internacionalização muito grande do nosso grupo. E a Tatiana fazendo um trabalho incrível no GCSM Mulher. Exato. Bem lembrado, bem lembrado. Aqueles que nos veem, nos ouvem aqui, a nossa família é composta por Tiago, Tatiana e eu no centro dos negócios. Eu sou muito privilegiado, porque a Tatiana presidindo o GCC Mulher, um projeto que ela vem trabalhando forte. Ela é CEO do nosso grupo operacional, né? Tiago e eu somos operadores comerciais e operacionais do sistema. Tem que ter alguém lá que fecha a conta lá direitinho. Esse alguém é a Tatiana. Mas na tua resposta, Jorge, em primeiro lugar, é que eu acredito muito no Brasil, porque ele só me entregou a sua melhor parte esse tempo todo. Até quando eu tive, há 30 anos atrás, uma mudança de função da área de automóveis para que eu me encontro hoje, o meu país me beneficiou, me entregou grandes oportunidades, me entregou grandes relacionamentos e me permitiu crescer junto com ele. Eu estou aqui dentro desse país desde que nasci, eu construí família aqui dentro desse país, eu consegui ter alguma coisa na vida dentro desse país. Esse país me deu muito, para não dizer que me deu tudo. Eu reservo a Deus e aos meus pais uma parte do que esse país generoso me deu. E que vai me dar muito mais, porque ele se moderniza, ele se agiliza, ele se conecta e ele abre relações internacionais, como foi bem dito pelo Tiago, para que a gente possa lá trocar conhecimento. Quando a gente vai na Namíbia, a gente vê coisas que nós não temos aqui no Brasil. Deserto e mar com 10 metros de distância um do outro, jazidas minerais importantes. Nós temos aqui em Iperó um enriquecimento de urânio, né, da Marinha Brasileira, supervisionado pelo sistema internacional, mas nós não temos a matéria-prima como tem na Namíbia. E o urânio, só uma complementação que a gente fala que a energia nuclear é a energia de alto impacto para a indústria e não para ser bélica. Não é para fazer uma bomba atômica. A energia nuclear é para projetos industriais de alto impacto, fábrica de avião, fábrica de foguete, coisas dessa natureza. Então, o mundo, o Brasil, se comunica muito bem. E eu termino dizendo o seguinte, nós vivemos num país, e esse meu país, e eu tenho o privilégio de dizer que quando eu nasci não tinha e hoje tem, a primeira pauta dele é avião. Eu moro num país que fabrica aviões. Eu estava com o Tiago na Namíbia e viajamos de Embraer, lá na África, tudo Embraer. Foi um orgulho para mim quando eu entrei no avião lá, os aviões internos, tudo Embraer.
Então, eu moro num país que tem 3 safras por ano, um clima privilegiado, um regime estadual muito interessante. O Brasil criou um estado que hoje equivale a 6 países, quase como Portugal, chamado Tocantins. O Brasil criou isso em 30 anos. Hoje, Tocantins, a região sudeste, representa 25% do agro. Matopiba, né? Matopiba, que é outra região, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, é uma região, igual o BRICS, Matopiba. Eles se reuniram, o que a gente faz aqui? Tudo, vamos vender. Vender para quem? Chile, Argentina, no Mercosul, para quem quiser comprar. O Brasil tem várias Chinas aqui dentro. As indústrias que estão sendo instaladas no Brasil, de pequeno porte, para atender tudo que a gente precisa, mais reciclável do que duradouras, elas vão fomentar. Por isso que o nosso desemprego tem diminuído. E olha, você que me assiste aqui, eu digo, não paute o Brasil, porque a taxa da empregabilidade não é que define um país bom ou ruim em qualidade. País bom é aquele que sabe administrar a sua taxa de desemprego, 10, 20, 50. Os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego muito superior à nossa, mas administra. A Suécia tem taxa de desemprego 10 vezes superior à nossa, mas administra. Tem regras, não precisa trabalhar para você receber. Justo. E isso aqui no Brasil a gente percebe. Cada governo, nos últimos 10 governos que passaram pela presidência da República, todos deixaram sua cota. Todos tentaram estabilizar a economia do país. Todos. Os erros e aprendizados de todos culminou na última, que sobrevive até hoje, e que nos colocou numa estabilidade para que houvesse centralização do Banco Central, independência do Banco Central. E são atributos difíceis numa democracia em desenvolvimento. Numa democracia desenvolvida é fácil. Você tem um Federal Bank organizado onde tem 100 bancos. Numa democracia em subdesenvolvimento com 6 bancos só, lá 100, aqui 6, hoje nós conseguimos se equiparar porque nós já temos mais de 200 bancos no Brasil, considerando os digitais. E o Open Bank que vai chegar. Então, a velocidade que o Brasil consegue pegar a sua condição de presença no mundo é muito grande. E é preciso entender tudo isso. Por isso nós estamos viajando o mundo, tentando ver como a gente oferece a nossa experiência, nosso trabalho e aquilo que a gente produz para favorecer o mundo. E o acesso, né? O acesso também. Né, com os eventos, com todo o projeto que vocês fazem, vocês dão muito acesso para que possa construir essas pontes. Exatamente. Né? Então, a gente chega aqui para o finalmente, né? Eu quero uma mensagem do Agostinho aqui para a audiência da Hora do Estalo. E fala para mim, Agostinho, qual que é o grande estalo que você tem para dar para o pessoal? Bom, o grande estalo é voltar a aprender. Não confunda a tecnologia ou inovação como ela vai te salvar. Ela vai te quebrar, ela vai te impossibilitar você ocupar a fila da concorrência com mais facilidade. Volta a estudar, volta a ler, volta a fazer as coisas que no passado recente você fazia e que hoje, por sistemas que fazem por você, não quer dizer que você não tem que acompanhar, não tem que conduzir as coisas. Eu, na minha empresa, temos a minha filha, como disse que é CEO, tem uma CFO, mas eu mentalizo e tento entender as questões da empresa para eu ter as informações no papel e isso me dá conforto. Então, a grande dica é não se deixe levar pela tecnologia para ela te controlar. Não seja engrenagem dela. Seja você o exigente da tecnologia para te aprimorar. Essa é a grande diferença. Não tenha o celular portável para ter tudo aquilo que não te leve a lugar nenhum. Saiba separar o joio do trigo, o que é entretenimento, o que é negócios. Aquilo que remete você para uma agilidade empresarial, aquilo que te dá conhecimento e cultura. Eu acho que todos os mecanismos de um celular possibilitam isso. TikTok é uma fonte riquíssima de cultura, mas se você não souber usar, ele derruba a tua competência intelectual. Então, a minha grande dica é volta a cuidar de você, volta a ligar para alguém, vai visitar alguém. O presencial está aí firme e forte. Use as ferramentas digitais para aquilo que pode aprimorar o seu negócio. Use todas que você puder, mas não esquece que o ser humano nunca prescindiu tanto da relação humana como essa. Nós tivemos um relacionamento depois, pós-pandemia, com WhatsApp, relacionamento digital, mas ficou provado que o que nós precisamos mesmo é isso aqui, tete a tete, divulgamos, nós estamos aqui um frente ao outro, voz, olhar, olhando para a câmera, vai chegar a mais pessoas, mas estamos aqui fisicamente. Então, obrigado você pela oportunidade, estar aqui com meu filho, grande prazer. Thiago, e você? Dá suas considerações finais, eu quero um estalo forte aqui,
Traz seu conhecimento pra galera, muito importante. Olha, Jorge, eu aprendi há 3 anos atrás, participando de um processo que eu fui praticamente obrigado, eu e a Tatiana na empresa, um processo de mentoria. Desculpa, um processo de mentoria com o Andrei, um grande parceiro de negócios nosso, e ele me pediu que escrevesse numa coluna as 10 coisas que eu mais desejaria, as 10 coisas mais importantes para mim naquele momento. E eu escrevi. Ele falou, olha, ele leu, ele falou, escreva de novo. Eu escrevi. Falou, olha, escreva de novo. E eu escrevi. Na terceira vez, depois de escrever 30 coisas importantes, ele falou, olha, você não vai conseguir nada do que está escrito aqui, nenhuma dessas 30. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não colocou saúde, nem em primeiro e nem em último lugar. Então, nós estamos aqui falando de negócios, estamos falando de trabalho, falamos um pouco de família, mas eu acho que o estalo mais importante que eu poderia dar para as pessoas é aproveite a graça da vida. Então, nada se faz sem saúde, nada se faz sem fé. Então, é importante você aproveitar a saúde que você tem. Tenho certeza que algumas pessoas aqui estão nos ouvindo com determinadas impossibilidades, mas de uma maneira ou de outra, tem sempre alguém que já não está mais aqui com a gente, tem sempre alguém que já não consegue mais realizar o que nós aqui presentes conseguimos. Então, dê valor para a sua saúde, dê valor para a vida, e o resto, com pouca coisa, com comprometimento, com conhecimento, você vai conquistar. Eu acho que o mais importante mesmo no mundo maluco que a gente vive hoje em dia é dar valor para a vida. É muito importante isso, é uma linha tênue. A nossa passagem aqui, ela é curta, ela é efêmera. Então é importante a gente dar valor realmente para a saúde, para se cuidar. Boa, bela conclusão, né? Obrigado, Jorge. E esse foi mais um Hora do Estalo. Muito obrigado e pega o estalo.